Vamos fazer mais um exercício resolvido do Hardy. É o exercício 16.02, para quem tem a 10ª edição. Esse exercício está disponível, não sei nas outras edições que tem eles aí, mas vamos ler então o enunciado, né? Então é o seguinte, ó, tem uma onda que se propaga em uma corda e é descrita por essa função aqui, certo? Y, x de t e tal, amplitude, número de onda e frequência angular, tá? Não tem constante de fase. Aí dá os valores, exatamente quais são os valores aqui no sistema internacional desses parâmetros, né? E pergunta o seguinte, qual que é a velocidade transversal? Tá? O Hardy chama de Uzinho, tá? Eu estou chamando de VY, né? Ou simplesmente V transversal, de um elemento de corda situado no ponto 22,5 centímetros, tá? No instante 18,9 segundos. Tá? Então, qual que é a velocidade transversal do elemento de corda situado em x igual a 22 centímetros, no instante t igual a 18,9 segundos. Tá? Ele coloca aqui, essa velocidade transversal está associada a esse elemento de corda, tá? 22,5 centímetros, e a velocidade na direção y que varia com o tempo, tá? Aquilo que eu já comentei. E ele está falando, não confunda com a velocidade, o vizinho, que é essa velocidade constante da propagação eixo x. Tá? Então, essa é a velocidade transversal, tá? Que a gente calcula pela derivada parcial de y por tempo. E o item B pergunta qual que é a aceleração transversal. E a aceleração transversal, também desse mesmo elemento, né? No tempo, também no mesmo tempo, t igual a 18,9 segundos. Então vamos lá. Então aqui as notas de aula. Coloquei simplesmente os valores que eu tenho denunciado. E a pergunta qual que é a velocidade transversal. Né? Então velocidade transversal é del y, del t, ou seja, para x fixo. Então fazendo essa derivada em relação ao tempo, eu tenho menos a ômega cosseno de kx menos ômega t. Eu substituí simplesmente esses valores aqui na relação e substituí x igual a 22,5 e t igual a 18,9. Simplesmente substituí os valores todos aqui, né? Fiz a continha aqui e me deu velocidade transversal, velocidade em y, 7,2 milímetros por segundo. Então eu fiz o seguinte, ó, eu fiz uma figura como se fosse a minha corda, então y em função de x, só para enxergar bem o que está sendo feito. Eu estou olhando para esse elemento de corda, na posição 22,5, que é essa posição que ele deu, num instante t igual a 18,9 segundos. Tá? Significa então que esse elemento de corda, nesse instante, vai ter uma velocidade positiva 7,2 milímetros por segundo. Tá? Exatamente isso que eu coloco aqui. Então, que eu coloquei na figura. Então, eu coloquei uma velocidade para cima. Certo? Agora a pergunta é qual que é a aceleração transversal desse mesmo elemento de corda. Tá? Aí eu pergunto para vocês antes de fazer a conta. Então, sem precisar fazer nenhuma conta, essa aceleração ela vai ser positiva ou negativa? O que vocês acham? Sem precisar fazer conta nenhuma. Quando o elemento de corda está subindo, indo nessa direção, a aceleração exatamente nesse mesmo instante, tá? É positiva ou negativa? Tá? Mas vamos fazer essa continha, vamos ver como é que é. Então, Vt, velocidade transversal, igual a menos a ômega cosseno de kx menos ômega t. E a aceleração transversal também, a derivada parcial de Vt por t, né? Igual a del de del t, menos a ômega cosseno de kx menos ômega t. Lembrando para cá fixo, né? Coloquei aqui. Aceleração transversal igual a menos a ômega 2 seno de kx menos ômega t. Substituindo todos os valores, né? Todos os valores que eu já tinha, eu chego então que a aceleração transversal nesse instante aqui, 18,9 e 22,5 centímetros, centímetros ou milímetros? Acho que é milímetros, né? A aceleração transversal é exatamente menos 14,2 milímetros. Tá? Então vai ser negativa. Tá? Por que é negativa? No momento que ele está subindo, o que acontece? O meu elemento de corda ele vai diminuindo a velocidade. Se ele está diminuindo a velocidade, significa que eu tenho uma aceleração contrária, apontada para baixo. Tá? Por isso que eu comentei. Então, observando simplesmente observando essa imagem, né, com a velocidade da corda subindo e quase chegando no ponto de máximo, qual seria a aceleração? A aceleração vai ser para baixo, né? Então vai ser negativa. A gente calcula o valor exatamente aqui, mas já dava para saber que essa aceleração seria negativa. Beleza? Até mais.